Bodas de Rubi, 40 anos de casados. Este é deveras um momento profundamente significativo para todos nós e muito mais para fulano e beltrana, visto que hoje estamos comemorando as suas bodas de Rubi, que são nada mais nada menos do que 40 longos anos de vida conjugal. Sentimos-nos realmente sensibilizados com este acontecimento pelo fato de sabermos que poucos casais conseguem chegar a uma longa diuturnidade como esta, a uma longa contagem de anos juntos, assim como este casal. Mas qual é o segredo desta convivência de sentimentos puros e nobres e uma vida a dois, cheia de encantos, ternuras e saudações amorosas? Esta indagação está na mente de muitos outros casais que, por circunstâncias diversas, não conseguiram atingir a cimeira de seus ideais na vida conjugal. Porém, saiba-se que uma coisa tão somente se faz necessário para o início desta grande aventura: unir os pensamentos em torno do mesmo e lutar com galhardia até ver concretizados os sonhos da vida. Todavia, os corações devem estar mais do que nunca unidos, ligados de fato e de verdade um ao outro, para que não saia da boca de nenhum dos cônjuges uma só palavra de lamúria e venha com isso formar partido contrário aos sentimentos que os uniram, mas que vivam para sempre coesos enquanto a vida lhes permitir. Na verdade, entende-se que a felicidade é a decorrência de pensamentos amadurecidos e de uma vida unificada com o propósito de objetivar algo que está além do horizonte. Muitos, porém, infelizmente, só não alcançaram ainda porque não se uniram de verdade. E quando falo de unir-se de verdade, estou falando de unir tudo, sem absolutamente exceção de coisa alguma, até mesmo de bens. A união de bens é uma decorrência do amor. Um casamento sem comunhão de bens perde algo daquilo que é natural, que é peculiar ao sentido do amor. Nós queremos unir, evidentemente, corações, faculdades, bens, vidas, tarefas, enfim, unir destinos. E se o amor existe, une, como o ódio separa os corações. O amor é a grande força da união, o grande elo entre os homens. Duas pessoas, embora ausentes fisicamente, estão muito mais próximas uma da outra se elas se amarem, do que indivíduos que vivem lado a lado com indiferença no coração. Cristo, na oração do amor, disse: Pai, que eles sejam um, como tu, Pai, e eu somos um. Que eles sejam confirmados na unidade. Eu rezo, Pai, para que todos sejam um só. E Jesus nos deu o exemplo da videira, essencial, indissolúvel, virtualmente unida aos seus ramos, para indicar os efeitos do amor. Parece à primeira vista estranho este inciso, este reflexo, unir os seres em torno de uma tarefa comum. O amor é um sentimento criador, ele possui forças vivas. Amar até certo ponto é criar, porque só é possível criar no amor. Como o ódio destrói, o amor cria tarefa comum. É um elo precioso, é o encontro da força criadora do amor de dois seres. Deus amou e criou. Quando amamos, desejamos criar em conjunto com a pessoa amada. Não desejamos estar a sós, desejamos unir as nossas forças. Parece que o amor se completa, se amadurece, se torna mais vivo na proporção em que concriamos juntos com o ser amado. Onde há, pois, uma tarefa comum, há maior garantia de perpetuidade, porque o amor é mais genuíno, ou melhor, ele desabrochou, cresceu, fortificou-se, transformou-se em chama ardente a aquecer e iluminar dois destinos que ele uniu para sempre num só, fazendo-os sair de si mesmos. O amor tem esse efeito milagroso. Uma criatura antes egoísta, preocupada de manhã à noite consigo mesma, concentrada obsessivamente em si, nos seus desejos, nas suas expectativas, nos seus temores, uma vez que lhe brotou o amor no coração, saberá doar-se, saberá orientar suas energias numa comovente doação para criar condições de bem-estar para o seu amado. Uma mocinha frívola, a hora em que o amor bater à porta do seu coração, transformar-se-á numa dona de casa perfeita. E essa cabecinha que parecia cheia de vento, ou melhor, vazia de tudo, só pensando em diversões e em si mesma, transformar-se-á da noite para o dia na mãe desvelada e apresentará aquele quadro milagroso de um coração que dedica sua ternura, o seu tempo, as suas forças, as suas aspirações
que descobre nas profundezas do ser, do nenenzinho que nasceu do amor mútuo. Amar é sair de si mesmo. Amamos à medida que saímos de nós. O amor é o relacionamento a dois. O amor é um traço de união. Na proporção em que nos fechamos em nosso egoísmo, estamos fechando a porta para o amor. Na proporção em que nos abrimos para a imensidão da vida, estamos abrindo nosso coração à chegada do amor. E quando o amor bateu à porta de um, e essa porta lhe foi aberta, quando ele entrou para fazer de um coração o seu templo e sua morada, então tudo se transforma na vida, e os seres tornam-se a imagem e a semelhança de Deus, fazendo-os sair de si mesmos para encontrarem na aventura do outro ser a medida de sua própria aventura. Amar é viver. Amar é pôr em ação as grandes e misteriosas forças criadoras da natureza humana. Amar é ser feliz. Não, porém, de uma felicidade egoísta, que flui somente o bem que nos atingiu a nós próprios. Pelo contrário, é uma felicidade altruísta, maravilhosa, que vive e que se dessedenta da felicidade de outro. Aquele que ama muda o seu critério de felicidade. A matemática começa a falhar. Não é mais um número de prazeres pessoais que ele aquilata o volume de sua felicidade. Ele então tudo faz em benefício do outro. O egoísmo, que é feito de ciúme, de inveja e de rancor, não se alegra com a aventura do outro, mas se alegra muitas vezes com a desgraça do próximo. O egoísmo que quer crescer em detrimento do outro é o oposto do amor. Desajuste de personalidades que dificulta a harmonia do casal. Várias maneiras de ser na personalidade masculina ou feminina. Vários problemas pessoais podem ser obstáculos à harmonia conjugal. Cumpre que o homem e a mulher tenham a máxima franqueza para verbalizarem, para declararem com simplicidade aquilo que na personalidade do outro é um espinho. Assim, sem agressividade, mas no sentido de amor mútuo, auxiliando o outro a libertar-se daquilo que é uma limitação humana, ambos farão do casamento um motivo e uma oportunidade de aprimoramento pessoal. Os principais desajustes que interferem na harmonia do casal são: ciúme. O ciúme é o sentimento ansioso da insegurança, de autodesvalia, da incerteza quanto à posse de qualidades com que passa a fazer face a possíveis rivais e, assim, o medo de perder o objeto do amor. Medo de ver a outrem melhor aquinhoado de afeto. Não falamos, evidentemente, de ciúme normal, porque o amor conjugal exige exclusividade. E assim, quando um dos cônjuges é dado à aventura ou mesmo sem chegar ao extremo, for muito exagerado perante o outro sexo, o ciúme pode ser normal. Nesse caso, o que deve mudar é o comportamento, não o sentimento da pessoa. Não falamos aqui de ciúme patológico que se estrutura geralmente na infância, quando real ou supostamente a criatura não se sentiu amada, ou então depois de um período feliz em que ela era o centro das atenções da família, apareceu um rival ao nascer-lhe um irmãozinho ou irmãzinha, ficando agora de lado a sobrar sem conseguir superar o sentimento de ciúme. É uma das hipóteses em que se estrutura o senso amargo da desvalia, do mérito, da carência das qualidades para impor respeito, admiração e obter ternura das pessoas significativas do seu mundo. Tal criação transferir-se-á para o cônjuge o mesmo sentimento que sofreu em relação aos pais, julgando que davam maior amor a um dos irmãos. Surgem assim desajustes de personalidade que deveriam ser tratados psiquiatricamente. O ciúme mórbido detecta-se por numerosos indícios, e ele é sempre fonte de desavença, de sofrimento imenso para o coração de ambos. Egocentrismo. Outro desajuste é o egocentrismo, de que só se abriu para o amor de quem quer ser o centro de tudo, de quem se julga com direito a todas as regalias, sem ter delicadeza para com as necessidades do outro, sem saber retribuir. Um marido egoísta, uma mulher que não se abriu para o afeto, constitui uma carga muito penosa na vida conjugal. Complexos. Outro desajuste seria, por exemplo, o complexo de superioridade que leva ao desprezo do outro e a atitude de frio e calculado egoísmo, ou então o complexo de inferioridade levando a uma atitude de constante temor
insegurança, incerteza, carência de alegria de viver, sem esperança de merecer o afeto, sem fé de triunfar na vida. Preguiça. Outro desajuste seria a preguiça. A indolência de um força o outro a assumir todos os encargos da família. No caso de um marido preguiçoso que não arruma emprego, que deixa tudo nas costas da mulher, ou no caso de uma mulher desleixada que transforma a casa numa caverna de roedores, há harmonia periclita. Avareza. A avareza, o excesso de sovinice, a incapacidade de abrir as mãos para atender às despesas normais do lar, também poderá estar na raiz dos desajustamentos. Os vícios. A preocupação excessiva com prazeres, anulando a capacidade de esforços, a capacidade de aguentar os compromissos sérios da vida. O vício de jogo, de bebida, de aventuras extraconjugais, a raiva descontrolada, a incapacidade de controlar suas explosões de fúria, de engastamentos, tudo isso constitui veneno para a harmonia das relações conjugais. Cumpre que cada um analise que o casamento é a grande oportunidade oferecida pela providência para o polimento das arestas do temperamento, para a aquisição paulatina daquelas qualidades humanas que fazem o homem e a mulher perfeitos à imagem e semelhança de Deus. Caíram as chuvas, vieram as enchentes, vieram os ventos, investiram contra aquela casa e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Assim deve ser o casamento. A rocha firme da estabilidade conjugal assenta sobre o amor, como dom total, sobre a sinceridade, a confiança absoluta de um pelo outro, sobre o interesse profundo no desejo de fazer a felicidade do outro. Portanto, a você, fulano, e a você, Beltrana, os nossos sinceros parabéns por terem procurado com tanta galhardia confraternizarem-se durante esta longa diuturnidade, que representa nada mais que 40 longos anos de amor, carinho e ternura. Certamente que há nos seus lábios uma palavra de gratidão a Deus por esse convívio matrimonial. Foi exatamente o amor divino nascido nos sentimentos dos seus corações que os tornou mais coesos. Foi esse amor que fez com que vocês pudessem atingir a cimeira dos seus ideais na vida conjugal. E porque realmente lutaram com galhardia, puderam ver hoje seus esforços recompensados. Eis aí, portanto, os resultados de um amor que consolidou-se pela compreensão e por um relacionamento digno perante tudo e todos. Entretanto, gostaríamos de, nesse instante, firmar a nossa admiração a vocês, impetrando a Deus para que os abençoe cada vez mais nesta vida dois, tanto quanto os abençoou durante esse tempo que já se passou. Que seus caminhos sejam aplainados pelo afeto, asfaltados pelo carinho, e que a reciprocidade seja deveras constante em suas vidas, e que nada absolutamente venha dividir os seus sentimentos e quebrar o vínculo matrimonial, que somente a morte, por ser algo inevitável, possa separá-los. Amém.